Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui nos nossos comentários ao CPC de 2015 e no vídeo de hoje nós entramos no capítulo 3 deste título 4 que trata do juiz e dos auxiliares da justiça e vamos tratar especificamente dos auxiliares da justiça. Vamos começar a tratar sobre esse tema porque são vários artigos aqui que tratam dos vários tipos de auxiliares da justiça que estão previstos no Código. Nesse vídeo em que nós vamos começar a tratar sobre esse assunto, nós vamos analisar do artigo 149 até o artigo 155. O 149 é um artigo que trata, de maneira geral, estabelecendo um rol, que é um rol não exaustivo dos profissionais que são considerados auxiliares da justiça. Então ele diz assim: são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. É um rol não exaustivo, um rol exemplificativo, porque eventualmente as normas de organização judiciária podem prever outros tipos de profissionais que possam se enquadrar nessa categoria de auxiliares da justiça, que são aqueles profissionais que vão atuar de forma imparcial no processo, auxiliando o magistrado a prestar os seus serviços, a prestar os serviços jurisdicionais. Essa é a previsão do artigo 149. O artigo 150 já inaugura aí a primeira sessão e vai começar a tratar do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. E nesse vídeo de hoje nós vamos focar nossa análise nesses profissionais: escrivão, chefe de secretaria e o oficial de justiça. Para começar, o artigo 150 diz assim: em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Quando o Código se refere a ofício de justiça, ele está falando do cartório ou da secretaria, que são aqueles órgãos que vão atuar junto a cada uma das varas que estejam previstas nas normas de organização judiciária naquela comarca ou naquela subseção judiciária. Então, para saber quantos ofícios de justiça serão necessários, ou seja, quantas secretarias ou quantos cartórios serão necessários no âmbito da prestação dos serviços judiciais, a gente vai precisar verificar quantas são as varas previstas para aquela comarca, e essa previsão estará nas normas de organização judiciária daquele estado ou da União. O artigo 151 vai tratar sobre a existência dos oficiais de justiça e diz assim: em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos. Aqui a previsão é para que exista para cada juízo pelo menos um oficial de justiça, que é aquele profissional que vai praticar os atos de comunicação processual ou outros atos sob a ordem do juiz. Então, para cada juízo, há necessidade de pelo menos um oficial de justiça. O artigo 152 trata das funções do escrivão ou do chefe de secretaria. São duas funções similares, só vai variar aí a forma de tratamento, ou escrivão ou chefe de secretaria. Então, diz o artigo 152, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: inciso 1. Redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias, os demais atos que pertençam ao seu ofício. 2. Efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. 3. Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo.
4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto, a linha A, quando tenham de seguir a conclusão do juiz. B. Com vista à procuradora, à defensoria pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública. C. Quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor. D. Quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência. Aqui são aquelas hipóteses, então, em que o chefe de secretaria ou o escrivão podem autorizar a saída dos autos do cartório. Aqui, obviamente, tratando daquelas hipóteses em que os autos do processo sejam físicos, né? Como hoje a gente já vive, na grande maioria dos casos, com processos que tramitam pela via digital, já não faz mais tanto sentido esse tipo de regra, né? Porque os autos podem ser acessados de qualquer lugar, eles não precisam sair da secretaria ou da escrivania. Inciso 5. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. E essa aqui é uma função importante do escrivão ou do chefe de secretaria, que é um dever que ele tem de fornecer certidões, já que, em regra, os processos são públicos, né? Ele tem dever de fornecer certidões a qualquer pessoa que possa se interessar por aquilo que está acontecendo no processo. Obviamente que se o processo tramitar em segredo de justiça ou se houver informações naquele processo que devam guardar sigilo, o escrivão, o chefe de secretaria, tem que se atentar para isso, para não emitir certidões que possam revelar essas informações que devam permanecer em segredo de justiça. Mas tirando essas hipóteses, o escrivão tem o dever de fornecer certidões, né? E isso independentemente de ordem judicial, porque é uma função que decorre mesmo das funções públicas desse tipo de servidor. Inciso 6. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Esses atos meramente ordinatórios são atos que são praticados pelo escrivão sob a responsabilidade do juiz. Quer dizer, atos que poderiam ser praticados pelo juiz, mas que pela organização daquele ofício judicial, o juiz delega a prática desses atos ao escrivão ou ao chefe de secretaria. E a previsão dessa delegação está aqui no inciso 6 e como complemento o parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6, ou seja, um ato normativo, uma portaria que vai delegar determinadas funções ao escrivão para que ele possa praticar esses atos que são considerados atos meramente ordinatórios, ou seja, atos sem conteúdo decisório praticados pelo escrivão sob a responsabilidade do juiz, a fim de dar uma maior agilidade na tramitação do processo. Como a gente pode ver desse rol de funções que o CPC estabelece para o escrivão, nós temos uma série de funções diferentes, né, de documentação, de comunicação, de participação do escrivão em audiências, o dever que ele tem de guardar e se responsabilizar pelos autos do processo para manter aquela documentação pública rígida, né, bem armazenada, a fim de que a função jurisdicional possa ser bem desempenhada. O parágrafo 2º desse artigo 152 vai tratar das hipóteses em que o escrivão ou chefe de secretaria esteja impedido por algum motivo de praticar determinados atos, e aí disciplina que o juiz convocará substituto e, não havendo, nomeará pessoa idônea para a prática desses atos, porque não há possibilidade de a gente imaginar a tramitação de processos judiciais sem que haja um chefe de secretaria ou um escrivão responsável pela parte administrativa dessas funções todas, né, previstas aqui no artigo 152. O artigo 153 vai tratar de um dever do escrivão ou do chefe de secretaria de respeitar a ordem cronológica de recebimento dos autos para a prática dos atos de publicação e efetivação das decisões judiciais, né? Isso a gente ouviu falar quando comentou o artigo 12 do CPC,
que estabeleceu a ordem cronológica para a tramitação dos processos. Foi uma tentativa do legislador aí de conferir uma maior imparcialidade mesmo na escolha dos processos que vão ter uma maior agilidade na sua tramitação. E aí, na mudança que foi feita ainda na fase de vacatio legis do CPC, alterou-se uma regra que era impositiva, que estava no artigo 12 e nesse artigo 153, para uma regra preferencial, quer dizer, preferencialmente o escrivão ou o chefe de secretaria deve obedecer à ordem cronológica de chegada dos autos para a prática dos atos processuais, né? Então há ainda uma regra, mas é uma regra de obediência preferencial, não de necessária obediência à cronologia, né? Mas há algumas regras aí nesse artigo 153 que são importantes, né? Que impõem ao escrivão, por exemplo, um dever de disponibilizar a lista pública, né, dos processos e a ordem da chegada para que os jurisdicionados e os advogados possam fazer esse controle, inclusive verificar se alguns dos processos estão tendo preferência na tramitação sem que haja preferência legal para tanto, ou se alguns outros processos têm tido seu andamento atrasado em razão de alguma desídia ou, enfim, um simples esquecimento por parte dos auxiliares da justiça. Essa lista tem que ser disponibilizada ao público para que haja uma conferência para saber se há uma ordem cronológica e se preferencialmente essa ordem está sendo respeitada, né? E aí, diante de um atraso injustificado da prática dos atos pela secretaria, por exemplo, o artigo 153 prevê a possibilidade de a parte interessada reclamar com relação a isso ao juiz para que o juiz tome providências em relação ao escrivão. Ok? O artigo 154, deixando de tratar agora do escrivão ou do chefe de secretaria, começa a tratar do oficial de justiça. Então, ele vai estabelecer ali quais são as funções básicas do oficial de justiça. Diz assim: incumbe ao oficial de justiça 1. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com menção ao lugar, ao dia e à hora. 2. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. 3. Entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem, caso haja algum risco à ordem, por exemplo, numa audiência, o juiz pode requisitar a presença do oficial de justiça para auxiliá-lo na manutenção da ordem durante aquele ato processual. 5. Efetuar avaliações, quando for o caso. E 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião da realização de ato de comunicação que lhe couber. Então aqui nós temos as funções básicas do oficial de justiça, que são as funções de comunicação e cumprimento das ordens judiciais, né? E aqui no inciso 6 tem essa regra de que o oficial de justiça deve certificar sempre que ele for cumprir alguma ordem judicial, praticar algum ato de comunicação processual e uma das partes afirmar que tem interesse em apresentar uma proposta de autocomposição, o oficial de justiça deve reduzir isso a termo, certificar isso nos autos do processo, inclusive indicando a proposta feita pela parte, né? O parágrafo único vai dizer que, certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa. Nesse caso aqui, o que nós temos são regras para estimular, inclusive, a autocomposição, né? Então, se o oficial de justiça, que é um servidor público, toma conhecimento por meio da parte interessada a respeito de uma possibilidade de autocomposição, com uma proposta de autocomposição, ele tem que certificar isso nos autos e o juiz,
diante dessa certificação, intima a parte contrária para verificar sobre a viabilidade de autocomposição entre os envolvidos naquele conflito. Se houver autocomposição, a outra parte se manifesta e se dá andamento ao processo a fim de que se possa chegar a um acordo entre as partes. Se a parte contrária resolver ficar em silêncio, vai se entender então que ela recusou aquela proposta e o processo vai seguir normalmente. E por fim, neste vídeo, o artigo 155, que disciplina o seguinte: o escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, inciso 1, sem justo motivo se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, e 2, praticarem ato nulo com dolo ou com culpa. Então aqui nós estamos tratando da responsabilidade civil, ou seja, responsabilidade por indenizar eventuais prejuízos causados pela prática de um determinado ato. Podem ser atos praticados pelo chefe de secretaria, pelo escrivão ou pelo oficial de justiça. Essa responsabilidade civil não exclui outro tipo de responsabilidade, por exemplo, a responsabilidade administrativa, quer dizer, aquele servidor público responder administrativamente por alguma falta sua, ou mesmo a responsabilidade criminal. Aqui, neste caso do artigo 155, nós estamos tratando tão somente da responsabilidade civil, ok? Não excluído outro tipo de responsabilidade. A responsabilidade civil, nesse caso, vai ser regressiva, ou seja, a parte prejudicada primeiro vai acionar o Estado, ou a União, né? O Estado se for justiça estadual, a União se for justiça federal, para buscar, junto ao órgão público, a indenização pelos danos sofridos em razão de um ato praticado pelo escrivão, pelo chefe de secretaria ou pelo oficial de justiça. E aí, nessas hipóteses do artigo 155, o Estado ou a União poderão buscar exercer o seu direito de regresso contra o servidor público. Nesses casos aqui, quando o servidor, sem justo motivo, se recusar a cumprir no prazo um ato que ele deveria cumprir, seja porque o juiz ordenou, seja porque a lei determina que assim o faça, ou, no inciso 2, quando esse servidor público praticar um ato que seja nulo e o fizer tanto com dolo, ou seja, com a intenção de praticar aquele ato e causar aquele prejuízo, ou com culpa, ou seja, agindo por meio de imprudência, negligência ou imperícia e com isso praticando um ato nulo que cause prejuízo às partes. Nesses casos, o chefe de secretaria, o escrivão e o oficial de justiça poderão ser responsabilizados civilmente de forma regressiva. Ok? Era isso que nós tínhamos para tratar a respeito desses artigos do 149 ao 155. São regras mais tranquilas. E fica aqui o convite a você, se você gostou desse vídeo, deixar o seu like. Se você ainda não segue esse canal, siga o canal, divulgue ele por aí. É muito importante a sua participação aqui, o seu comentário, o seu like, o seu elogio, a sua crítica, o que for. É muito importante a sua interação e é muito importante que você ajude a divulgar esse canal para que a gente possa ter cada vez mais pessoas por aqui estudando o processo civil. Ok? Fica o convite então a que você permaneça nesse canal e nos ajude a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!